Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta quinta-feira, hoje, 29 de maio de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga a validade da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre remessas ao exterior. O destaque do relator, ministro Luiz Fux. A contribuição de intervenção no domínio econômico consubstancia espécie tributária prevista no artigo 149 da Constituição Federal, que a concebe como tributo incerto na competência exclusiva da União. E não precisa de lei complementar, é lei ordinária. Supremo Tribunal de Justiça realiza simpósio internacional sobre justiça e mudanças climáticas. STF firma acordo para compensar emissões de gases de efeito estufa. Adriana Mesquita. O acordo prevê a compensação das emissões relativas aos anos de 2023 e 2024. E ainda, a primeira jornada de direito desportivo debate segurança jurídica, governança e inclusão no esporte brasileiro. Agora são 6h19, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal prosseguiu hoje com o julgamento do recurso sobre incidência da CID, contribuição de intervenção do domínio econômico nas remessas de recursos ao exterior. Nesta quarta-feira, a sessão foi dedicada às sustentações orais das partes e manifestações de entidades que têm interesse no assunto em julgamento. A questão está em debate em recurso extraordinário com repercussão geral e trata da validade da incidência da CID sobre essas transações fora do país. Vamos ouvir um trecho do voto do relator, ministro Luiz Fux. A contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, à luz do raciocínio que eu estou empreendendo, consubstancia espécie tributária prevista no artigo 149. Da Constituição Federal, que a concebe como tributo incerto na competência exclusiva da União. Então, a competência tributária está atendida e não precisa de lei complementar, é lei ordinária. A legislação ordinária de regência da exação subexame voltada ao custeio do programa de estímulo à interação universidade-empresa para o apoio à inovação, porquanto instituidora de verdadeira contribuição de intervenção no domínio econômico, alicerçada na competência disposta no artigo 149 da Constituição Federal, e não no artigo 195, parágrafo 4 da Carta Federal, atende à reserva legal do artigo 150, inciso 1º, exigida pelo Constituinte como regra geral a exigência e a majoração de tributos, afigurando-se, portanto, nesse diapasão formalmente constitucional. O recurso foi interposto pela Scania Latam América Limitada, que contesta acórdão do TRF da Terceira Região, que manteve a cobrança da CID sobre valores remetidos ao exterior em razão de contrato firmado com a matriz sueca, com finalidade de pesquisa e desenvolvimento. A empresa alega violação ao princípio da isonomia, sustentando que as isenções previstas na legislação tributária criam distinções injustificadas entre contribuintes em situação equivalente. Para o TRF, contudo, o contrato envolvia transferência de tecnologia, atraindo a incidência da contribuição conforme o ordenamento vigente, sem afronta à isonomia. Buscando sustentabilidade, STF firma acordo para compensar emissões de gases de efeito estufa. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica para compensar as emissões de gases de efeito estufa associadas às atividades do tribunal. O acordo prevê a compensação das emissões relativas aos anos de 2023
2023 e 2024. Esse trabalho será executado pela empresa vencedora do chamamento público realizado pela Corte. A parceria não envolve repasse financeiro. A execução dos termos pactuados será feita em regime de cooperação mútua, com rastreabilidade garantida por meio de plataforma. Essa medida permitirá verificar a origem e a aposentadoria dos créditos de carbono utilizados na compensação. A compensação das emissões que não puderem ser evitadas faz parte do planejamento para cumprir as diretrizes sobre a neutralidade de carbono. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu regras para que todos os tribunais brasileiros alcancem a meta até 2030. O acordo no STF também integra um conjunto de ações adotadas pela Corte dentro do programa STF Mais Sustentável. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. Ainda falando sobre meio ambiente, o STJ promove nos dias 13 e 4 de junho o Simpósio Internacional Juízes e Mudanças Climáticas. O evento será realizado online na plataforma Zoom e terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A iniciativa ocorre na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e no contexto dos eventos que antecedem a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em novembro deste ano em Belém, no Pará. O simpósio é fruto de uma parceria entre o STJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que visa o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre magistrados brasileiros e estrangeiros. A cerimônia de abertura vai contar com a participação do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. São 6h25, a seguir no próximo bloco. Polícia e Ministério Público não podem pedir relatórios do COAF sem autorização judicial. E você vai conferir ainda. Jornada do Direito Desportivo é promovida pela primeira vez no Judiciário Brasileiro. Voltamos em instantes. Aguarde. Radar da Justiça. Estamos de volta. STJ veda requisição de relatórios COAF sem autorização judicial. As informações com Carolina Cassola. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por maioria de votos, que a polícia e o Ministério Público não podem solicitar diretamente relatórios de inteligência financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem prévia autorização judicial. A uniformização adotada pela sessão é válida até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifeste em definitivo sobre a aplicação do tema 990 da repercussão geral e pacifique interpretações divergentes atualmente existentes em suas turmas julgadoras. Para o ministro Messô Azulay Neto, relator de um dos processos sobre o assunto, a exigência de prévia autorização judicial para a requisição de relatórios do COAF reflete a melhor interpretação do artigo 15 da Lei 9.613 de 1998, a Lei de Lavagem de Capitais. A legislação trata do compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal. Segundo o ministro, mesmo que seja mais adequado aguardar uma decisão definitiva por parte do plenário do Supremo, não se mostra possível esperar, tanto porque não se sabe quando a solução virá, quanto porque os ministros do tribunal são instados a julgar a matéria cotidianamente. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Nos dias 4 e 5 de junho, o CJF, Conselho da Justiça Federal, por meio do Centro de Estudos Judiciários, promove em Brasília a primeira jornada de direito desportivo. A iniciativa inédita é voltada à consolidação de enunciados jurídicos que vão orientar decisões judiciais e práticas institucionais com o objetivo de fortalecer e modernizar o ordenamento jurídico aplicado ao esporte brasileiro.
Janeiro. A solenidade de abertura vai reunir autoridades e grandes nomes do esporte olímpico e paralímpico. O painel bate-bola vai contar com a participação da senadora Leila Barros, do medalhista olímpico Robson Caetano e do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. O coordenador-geral da jornada, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, destaca a relevância do encontro que, segundo ele, pode resultar em diretrizes fundamentais para o futuro do direito desportivo brasileiro. A programação completa pode ser conferida no site cjf.jus.br. Conselho Nacional de Justiça aprimora a coleta de dados sobre saúde mental no Judiciário. Os detalhes com Diego Brião. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou alterações na política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores no Poder Judiciário para refinar o diagnóstico da saúde mental. O intuito é combater a subnotificação dos casos e permitir uma melhor análise por perfil de risco. As mudanças no anexo da Resolução CNJ número 207/2015 foram propostas a partir do acompanhamento de cumprimento de decisão e apresentadas na 7ª sessão ordinária deste ano do Conselho. Segundo destacou o relator, conselheiro Guilherme Feliciano, os dados colhidos pelo CNJ sobre a saúde mental de magistrados, magistradas, servidores e servidoras se mostravam distantes dos números apresentados por associações que coletam informações a partir da autodeclaração. O censo do Poder Judiciário, por exemplo, apresentou um cenário em que 58% dos magistrados brasileiros se autodeclararam com estresse e 56% com quadro de ansiedade. Feliciano preside o Comitê de Atenção Prioritária à Saúde de Magistrados e Servidores. O conselheiro mencionou que no ano de 2023 o levantamento do CNJ registrou apenas 69 magistrados afastados por doenças relacionadas a transtornos de ordem mental e comportamental. Após análises sobre os dados disponíveis, o comitê chegou à conclusão de que a discrepância nos números se explicava pelo fato de que as buscas estavam sendo feitas para afastamentos com mais de 30 dias de duração. Conforme explicou Guilherme Feliciano, não são pedidas licenças para além dos 30 dias para não haver o estigma do transtorno mental ou do transtorno comportamental. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. 6h31, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Voltamos em instantes. Radar da Justiça. Estamos de volta às 6h32 e agora o que é notícia nas cortes do Brasil. Em São Paulo, o workshop aborda combate à violência contra pessoas com deficiência. Mércia Lívia. A Diretoria de Apoio aos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo promoveu, em parceria com o Fórum Paulista de Articulação para a Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, o workshop com o tema Violência contra Pessoas com Deficiência. Você sabe como evitar, identificar e denunciar? O encontro reuniu aproximadamente 280 servidores, com o objetivo de disseminar informações e divulgar a cartilha elaborada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Justiça do Rio de Janeiro adota a distribuição igualitária de processos nas varas cíveis da capital. Isabela Melano. Membros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se reuniram com juízes titulares das varas cíveis da capital e dos fóruns regionais para apresentação do projeto de distribuição igualitária dos processos entre as serventias. O objetivo da iniciativa é oferecer um atendimento mais célere à população. O novo projeto de distribuição tem previsão de implantação a partir do dia 2 de junho. Vara Única de Matias Olímpio, no Piauí, elimina processos paralisados. Cid Marcos. A Vara Única da Comarca de Matias Olímpio eliminou todos os processos conclusos ou paralisados há mais de 100 dias, buscando eficiência e celeridade na tramitação processual. A unidade é uma das primeiras entre as varas únicas ao alcançar este nível de produtividade no Tribunal de Justiça do Piauí.
De acordo com dados atualizados em 2025, a vara já contabiliza 1.684 baixas processuais, 611 julgamentos e 569 decisões. 6h34. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã.